Engraçado, não é? Acidentalmente, ele criou uma situação de conveniência. E o esforço para explicar a verdade se tornou maior do que o benefício da mentira. E em poucos segundos, um adulto com potencial se transformou nisso daí, ó, num mendigo. Por quê? Porque era o mais fácil. E esse daí é o seu filho. E eu não estou falando que o seu filho vai pedir dinheiro na rua. Mas pode ser que aconteça algo muito pior, que é o seu filho se tornar um mendigo emocional e passar a vida mendigando esforço, mendigando resiliência, mendigando vontade. A própria vontade da pessoa ela perde, não tem força de vontade. E se eu não tiver vontade de avançar, de evoluir, eu não vou chegar a lugar nenhum, porque vontade é o mínimo, é o mínimo. É comum a gente ver os pais reclamando dos filhos adolescentes. Você é um ingrato, não está satisfeito com nada. Você reclama de tudo. Você não ajuda em nada. E o pior, você não quer fazer nada. Se tem que ter um esforço, você já desiste. Não quer fazer nada. Mas aí eu te pergunto, se você tivesse que sair para caçar, para buscar alimento, você iria sair de casa para se arriscar e caçar, sendo que você já sabe que vai ter a comidinha pronta lá na mesa, quentinha, bonitinha, gostosinha? E se você tiver alguém ainda para te dar comidinha na boca? Pois é, você não vai sair para caçar nunca, nunca. E é isso que a gente tem feito com os nossos filhos. Na ânsia de dar tudo que a gente não teve, a gente está tirando dos nossos filhos a vontade. E isso, o que acontece? Faz com que nós pais nos tornamos uma espécie de traficante, que vai dar pílulas ali, ó, de alegria, de felicidade instantânea para os nossos filhos, e os nossos filhos ficam viciados nessa felicidade instantânea, sem ter que fazer esforço nenhum. E olha alguns sinais que podem indicar que o seu filho esteja nessa situação. Primeiro, ele tem um desprezo, ele tem um desinteresse pela conquista. Ele prefere não ter algo que ele quer, que ele deseja, do que ter que se esforçar para ganhar isso. Por exemplo, ele pode ganhar uma medalha na escola, só que aí o professor fala com ele, ó, agora essa semana, esse mês, a gente vai ter que treinar todo dia para a gente ter chance de ganhar essa medalha. Ah não, aí eu já não quero. Ele não tem interesse pela conquista. Ele quer ganhar medalha se não tiver que se esforçar nada para isso. Mas se tiver que se esforçar para conquistar, aí ele já não quer. Outro exemplo dentro de casa que pode acontecer, você fala para o seu filho, você vai brincar ali nessa coisa que você quer só depois que você arrumar seu quarto. E aí ele perde o interesse até de brincar no que ele queria, do que ter o esforço de arrumar o quarto. Segundo sintoma, anestesia da gratidão. A pessoa não se sente grato por nada. A pessoa ali, ó, ganha uma coisa que ele desejava, ganha um presente caro, ganha uma viagem, e aí ele fica alegre só ali nos primeiros minutos. Mas depois, normal. E aí você paga uma viagem cara para o filho, por exemplo, se esforça tanto, chega lá, você tem que ficar perguntando toda hora para o filho, você está gostando não? Você está gostando? Porque a cara dele é de desdém, de quem comeu e não gostou, aquela cara de como se estivesse fazendo uma coisa normal, um passeio ali na esquina. A pessoa se torna indiferente, porque ele, né, aquele desejo dele, ele não teve que esperar muito para conseguir, ele não teve a dúvida se ele iria ganhar aquilo ou não. Ele já tinha certeza desde o início que iria ganhar aquilo, então quando ele ganha, ele já tem alegria só nos primeiros minutos e depois passou. Ah, normal,
Tá gostando não? Tô normal. 3. Tolerância zero à frustração. Se é alguma coisa que traz felicidade instantânea, se traz felicidade rápido, se a recompensa é ali imediata, ele quer. Mas se você tiver que falar, não posso agora, pode ser mês que vem, tem que esperar, aí ele fica totalmente frustrado e age de maneira desproporcional ou então perde o interesse. Eu não posso comprar esse presente que você quer hoje, isso aqui eu sei que você quer demais, mas daqui 6 meses eu consigo juntar esse dinheiro e comprar. E aí você compra, a pessoa não quer mais, perdeu o interesse. E se ele receber um não, aí que o não é uma ofensa. O mundo não pode oferecer um não a ele, porque a regra em casa sempre foi receber sim. Então o não se torna uma ofensa. Zero tolerância à frustração. E o 4 é aquela desculpa universal, que torna ali, né, uma frase que o filho vai usar sempre ao longo da vida. Está até relacionado ali ao item 3. E essa frase geralmente é: perdi a vontade. Não quero isso mais não. Por quê? Porque automaticamente ele já... Às vezes, gente, tem que entender que é até inconsciente. Ele nem reflete isso, ele nem percebe. Esse padrão se tornou tão inconsciente como andar, a gente não reflete que a gente está caminhando. Você não fica pensando, estou colocando um pé na frente do outro, tentando equilibrar. Não, é inconsciente. Ele já perde a vontade. Ele, eu quero isso, vamos fazer aquilo, bora lá. Mas aí passa 1 minuto, automaticamente já pensou que vai ter um esforço, ele perde o interesse, de verdade. Ele não quer mais, ele perde o interesse mesmo. E isso, como eu falei, na vida, gente, você quebra o padrão mais básico, que é ter vontade. Como é que você vai fazer alguma coisa, se movimentar em direção a alguma coisa, se você não tem nem vontade? E isso quebra o princípio básico ali da regra do plantio, né? Para você colher, você tem que plantar. E aí você fala com esse filho que ele tem que esperar a colheita. Nossa, ele vai surtar. Não, surtar mesmo é se você falar que ele tem que se esforçar para plantar. Opa, peraí, eu já vou ter que ter o sofrimento de esperar a colheita que vai ser no futuro. E eu ainda tenho que ter o esforço para plantar, tô fora. E isso, né, é uma consequência de condutas que nós pais, né, estamos ali incentivando e treinando os nossos filhos a ter esse condicionamento que se torna até inconsciente. E aí depois vai ser difícil de quebrar isso. E não se engane, porque às vezes você pensa que isso é uma onda do momento, só ali na localidade onde você está, no país seu, mas isso é uma epidemia no mundo. Eu até vi uma reportagem esses dias bem interessante de um profissional caça-talentos. E eles vêm muito ao Brasil, principalmente nesses locais mais pobres, favelas. Mas ele tem falado que o Brasil, que era uma fonte muito boa, né, de talentos brutos, que eles levavam para o exterior para lapidar e se tornarem grandes esportistas, grandes atletas, hoje em dia isso está prejudicado, porque os jovens hoje não querem se esforçar para treinar. E aí muitos talentos se perdem nesse processo. É impressionante, porque ele disse, e se a gente pensar é fato, até os lares mais pobres têm ali um smartphone. E aí a criança passa ali, né, usando esse smartphone, se divertindo, acomodado, confortável. Ele não tem nada, mas ele é feliz. Só assistindo aqui a televisão e tendo esse celular aqui, para mim tá bom demais. E a criança não tem nada. E imagina no lar mais confortável, aí na sua casa que tem uma condição melhor, o seu filho lá dormindo num quarto, numa cama king, se tranca lá no quarto lá para ficar jogando online com os amigos o dia inteiro, não tem que lavar um prato. E você se esforçando para manter a casa toda limpa, organizada,
É como se seu filho estivesse num hotel de luxo e você está ali tentando dar conta de tudo para esse hóspede não se sentir frustrado em hora nenhuma. Que filho que vai amadurecer num ambiente desse? Como esse filho vai ter vontade, vai criar vontade, eu vou me esforçar para me tornar melhor aqui na vida acadêmica, porque eu quero isso lá para o futuro. Eu quero isso para uma profissão lá no futuro, para eu ganhar melhor. Gente, aqui está confortável demais, para que eu vou querer me esforçar? Eu quero é ficar aqui a vida inteira morando com os meus pais. E a ciência é bem clara quanto a isso. Você pode dar um Google aí e buscar informações sobre isso, sobre educação permissiva, quando dá tudo o que quer ao filho. Você causa uma desestrutura cerebral no seu filho. E eu vou falar agora aqui da bioquímica, da estrutura física, da biologia ali do cérebro. Uma coisa que é muito difícil de mudar. A terapia vai demorar muito tempo para mudar isso, porque a bioquímica do seu filho fica acostumada ali quando você dá tudo o que quer. A bioquímica do cérebro do seu filho fica acostumado à sua felicidade instantânea. Há comportamentos e situações que causam ali, que criam prazer imediato. Então isso vai aumentar o quê na vida adulta? Vai aumentar o risco de uso de drogas, de qualquer substância aí, né? O seu filho se tornar viciado, aumenta o risco de delinquência, comportamento sexual desestruturado. Por quê? Porque todas essas situações geram prazer imediato, e só isso que vai satisfazer o seu filho, porque o cérebro dele, o sistema dopaminérgico dele, ficou acostumado à recompensa imediata. Se ele tiver que fazer alguma coisa aqui hoje para receber a recompensa só semana que vem, não dá. Ele necessita, a bioquímica do cérebro dele necessita disso. Que é o que eu falei, se torna um viciado em felicidade instantânea. E, gente, se você passou a vida toda fazendo o que seu filho quer, você acha que você, às vezes você acha que está fazendo até certo. Porque lá na infância, isso aí gera comportamento positivo. Lá na infância a criança fica mais confiante, a criança fica mais comunicativa, mais criativa, a criança não tem medo de nada. Às vezes a criança passa a infância sem fazer até birra. Mas para que ela vai fazer birra, gente? Porque se ela recebe tudo que ela quer. Então lá na infância os pais acham que estão fazendo um bom trabalho quando são permissivos. Mas a conta vai chegar ali, meados da adolescência, na vida adulta, porque ele vai começar a enfrentar frustração, ele vai começar a receber nãos. E o que ele vai fazer com isso? Ele vai ter resiliência para buscar, lutar, ter vontade de conquistar? Não. Ele vai correr para as coisas que dão ali prazer imediato, que é como eu falei, drogas, comportamento sexual desestruturado, delinquência. Então, por isso que eu falo, os pais permissivos que dão tudo o que quer, às vezes você acha que está criando um filho com a alma livre, mas na verdade você está criando uma presa fácil para os predadores do mundo real que vai chegar, porque você não vai conseguir estar do lado do seu filho o tempo inteiro depois que ele crescer, e aí ele vai se tornar uma presa, um alvo fácil. Você se mata de trabalhar para deixar um patrimônio, um futuro estável, uma vida plena para o seu filho. Mas a pergunta que você tem que fazer primeiro é se você está deixando um sucessor que vai administrar tudo isso que você construiu, ou um herdeiro que só chega para torrar e destruir, consumir tudo que você demorou tanto. Demorou uma vida para construir isso e o herdeiro vem e torra ali num curto prazo. Porque um filho que é treinado dessa maneira é um filho que não tem vontade de fazer nada. E alguém sem vontade, um filho sem vontade é um projeto falido. Sinceramente, um filho que não tem vontade de fazer nada é um projeto falido. E mesmo que muita terapia venha ali para tentar ajudar esse filho, se ele não tiver vontade, nada vai mudar. Então eu vou te dar uma dica, se você ainda tem filhos que estão na infância, ainda não
viraram adolescentes, ainda não passou a puberdade, porque até a puberdade, eu vou te falar, biologicamente o cérebro do seu filho te vê como autoridade. E aí você, com a metodologia, com a insistência e com a mudança de comportamento necessária, você vai conseguir mudar a mentalidade do seu filho, ainda na infância. Então eu vou passar agora um plano de resgate para você ajudar esse seu filho que ainda está na infância. E a primeira coisa é pare. Simplesmente pare de ser o provedor de tudo. Deixe que o seu filho sinta falta. Deixe a necessidade existir na vida do seu filho. Porque a necessidade, a falta, gera desejo. E o desejo é que gera movimento. Pare de evitar a frustração. Quando você diz não ao seu filho, não é crueldade. Isso é uma ferramenta que constrói um adulto forte. Pare de fazer tudo pelo seu filho. Se ele é capaz de fazer, não faça por ele. Pare de carregar alguém que consegue andar com as próprias pernas. A responsabilidade de arrumar o quarto, de lavar os pratos, isso nem é uma tarefa. Isso é um treino que vai servir para a vida dele. Pare de comprar o silêncio do seu filho. Desliga o celular, desliga a TV sem remorso e pronto. O tédio é o berço da criatividade. E é a sua presença que vai acabar se tornando nesse tédio algo valioso. Mas é lógico que o seu filho vai ter problemas ali no início quando você ser firme, desligar a TV, desligar o computador, desligar o celular. Às vezes ele vai querer até quebrar a casa, como alguns casos a gente vê aí. Mas se ele ainda não se tornou um adulto, não é um adolescente ainda, você vai conseguir segurar ele. Vai ser difícil? Quanto mais você demorar, mais difícil vai ser para você tomar as rédeas dessa situação, mais difícil vai ser. Mas mais difícil será se você deixar isso para quando ele se tornar adolescente, se tornar um adulto, porque aí muito mais difícil você ter o controle e até ter a força de segurar esse filho que já se tornou um adulto. Então, não crie um mendigo, crie um conquistador, porque sua função principal não é garantir o futuro do seu filho. É garantir, na verdade, que ele esteja preparado para qualquer futuro. E para vocês pais que são mais ausentes, vocês pais que às vezes fazem coisas erradas, todo mundo faz coisa errada, mas vocês que tentam compensar esse sentimento de culpa, dando presente, fazendo coisas para agradar o filho, comecem a prestar atenção nesse sentimento de culpa e pare de fazer o que é fácil. Faça o que é necessário, porque muitas vezes o que é necessário é você fazer aquilo que vai até causar um pouco mais de frustração no seu filho. Quantas vezes eu vejo aí, por exemplo, um exemplo bem comum, os avós. A criança já chega ali perto dos avós, já olhando para a mão dos avós, procurando qual é o presente, o que ele vai me dar agora. E se os avós não estão com aquilo na mão, o filho se frustra, não quer saber. Por quê? Porque esses próprios adultos condicionaram o filho, o amor do filho, a receber alguma coisa, a receber uma recompensa. E isso, apesar de ser fácil, é errado. Então não faça o que é fácil, faça o que é necessário. Então, pais permissivos, pais que dão tudo o que o filho quer, preste atenção nessas palavras. Não crie um mendigo. Crie um conquistador. Sua função não é garantir o futuro do seu filho. Sua função é garantir que o seu filho esteja preparado para qualquer futuro. E lembre-se que família é construção diária. E só é de tijolinho em tijolinho, diariamente, que um dia você vai construir aquele lar que você sempre sonhou em ter.